Ora então, um forte abraço à nação tricolor do gigante de São Paulo, do tricolor paulista. Falando aqui um pouquinho dos treinadores apontados à formação do São Paulo Futebol Clube, já oficializado então o desligamento ou a demissão de Tiago Carpini. O São Paulo já anunciou então em comunicado oficial, o São Paulo que estará então atento a alguns nomes. Vamos falar então de alguns nomes e apresentar um breve perfil daqueles nomes que mais falados aqui na imprensa, também por todos os torcedores, certamente, do São Paulo. Começando aqui a falar de um nome que já tinha sido apontado à formação do São Paulo, Pedro Martins. Vamos começar a pegar nos números desta época, do treinador português, ele que está no Algarrafa, formação então do Médio Oriente, a formação do Algarrafa, que é a terceira colocada do campeonato da Star Leagues do Qatar. São 27 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. De Pedro Martins, também inclui aqui alguns jogos de Copa, mas no Campeonato Nacional, terceiro colocado, média pontual de 1,67 pontos. Está atrás então da formação do Al Rayyan e também do Al Sadd, talvez os dois emblemas mais fortes do país qatari. Então Pedro Martins ao comando do Algarrafa. Falar um pouquinho aqui de Pedro Martins. Pedro Martins é um treinador que sempre utilizou a base do 4-3-3. Sempre foi da escola do 4-3-3, apresentou muitas vezes variações no 4-2-3-1, treinador com muita necessidade, digamos assim, de querer ter bola, ou seja, quer que as equipas dele sejam proativas, não sejam reativas, quer que a equipa controle o jogo com a posse. Quanto mais a equipa tiver a posse e o controle do domínio, sempre mais perto do jogo estará de ganhar. É um treinador absolutamente voltado e focado na estratégia. Um treinador que, por exemplo, tem um registro impressionante no Olympiacos de 71,3% de aproveitamento. É um registro impressionante e um dos melhores da história do emblema grego. Foi um treinador que, apesar de nós falarmos aqui de proatividade e falarmos muito também de um treinador que está sempre focado em ter jogo, em ganhar, defensivamente sempre foi um treinador também muito coeso. Conseguiu montar equipas muito sólidas no Campeonato Nacional, remetendo-nos aqui ao tempo e ao período de tempo onde Pedro Martins teve mais tempo para trabalhar e onde passou a maior parte da sua carreira. Foi quarto colocado no campeonato e foi finalista da Copa de Portugal ao serviço da formação do Vitória Sport Clube. Passou muito tempo na formação do Marítimo, passando também por uma equipa B, onde conseguiu entrar num projeto, especialmente no Marítimo, com muito poucos recursos financeiros, com um bom aproveitamento de jovens que vieram das categorias de base e também de alguns golpes de scouting, como por exemplo Moussa Marega, um jogador que depois mais tarde foi-se consolidar na formação do Futebol Clube do Porto, Eldon, um cabo-verdiano também, que terminou a formação no Marítimo e acabou por jogar no Sporting Clube de Portugal. Muita gente que então passou pelas mãos de Pedro Martins e se consolidou. Mas o ponto fulcral do sucesso que pode levar Pedro Martins a ser contratado pelo Olympiacos foi mesmo a formação do Vitória. É um projeto já muito mais propositivo, muito mais com bola que esse Marítimo. Quando o adversário era nitidamente superior, Pedro Martins não morria abraçado à sua ideia. Ou seja, Pedro Martins não é aquele treinador que vai morrer abraçado num 4-3-3 ou em qualquer estratégia. Rapidamente consegue baixar linhas, tentar ser mais reativo, tudo porque há uma premissa na mentalidade de Pedro Martins, ser competitivo. E se a estratégia montada não traz essa mesma competitividade, Pedro Martins então encara essa competitividade como o elo mais importante. Pedro Martins também é um treinador conhecido por não relevar ou colocar no principal foco a idade do atleta. É um treinador que o treino dita ao jogo. Não interessa se é jovem, se é veterano, se é um jogador já consolidado no elenco ou não. Para Pedro Martins são todos iguais e o treino vai ditar sempre o jogo. É um tradicional, digamos assim, da escola portuguesa, da jovem escola portuguesa, um treinador metódico, trabalhador e muito antenado naquilo que se passa. Trabalha normalmente com a sua comissão técnica, nomeadamente os auxiliares António Henriques e Rui Pedro Castro. O seu staff, ali depois do tempo no Vitória, manteve-se sempre basicamente o mesmo. Os treinos também são totalmente orientados também com o foco de Pedro Martins na análise individual e coletiva da própria jogo, em evoluir, acredita muito no processo e na repetição, ou seja, que se treinarmos muito bem ao longo do tempo, estamos sempre mais próximos de ter um elenco muito forte,
uma ideia de jogo muito forte e os processos muito sólidos para terem um grupo forte. É um treinador que acredita que ao fim de 10, 15 jogos consegue pôr uma equipa a jogar a sua imagem, gosta muito das suas ideias, mas até queria colocar aqui as suas ideias. Porque Pedro Martins também rapidamente abdica delas. Ou seja, como eu disse, é um treinador que não se mantém agarrado a essas ideias de sempre. Pedro Martins, por exemplo, do Algarrafa, falámos aqui muito de um 4-3-3, nos tempos olímpicos um 4-2-3-1, que muitas vezes foi a estratégia principal da formação grega, mas no Algarrafa as coisas não estavam a sair, Pedro Martins recuou, dá um passo atrás. Joga com três centrais, atualmente, a formação do Algarrafa atualmente joga com três centrais, um deles, por exemplo, é São Paulo Lianco, Traoré e Sarno normalmente compõem a linha de 5 com os laterais, o camisola número 2, Youssef e Fedalala, lateral esquerdo desta formação do Algarrafa. Pode jogar com quatro médios ali com Algaeni, que é um avançado mais móvel, pela direita o Brahimi, mas é um treinador que já variou muitas vezes esse esquema de 3. Já jogou em 3-4-3, já jogou só com um na frente, para ter que se defender nos últimos momentos, como por exemplo no jogo, creio que foi um empate a duas bolas com a formação do Al-Saad, onde Pedro Martins, a partir dos últimos 15 minutos, a equipa estava claramente em algum déficit físico, então recua um pouquinho as linhas para tentar ter o grupo mais junto, e era isso mesmo que nós queremos tocar nesse ponto. E agora vamos colocar então aqui uns lances a correr, certamente algumas pessoas já viram então isto, mas estes lances creio que são muito importantes. Pedro Martins já o disse, que as bolas paradas ganham um protagonismo muito absurdo no futebol moderno, cada vez mais competitivo e nivelado, e por aqui conseguimos perceber alguns dos movimentos de bola parada que esta equipa do Olympiacos produzia com então Pedro Martins. Vemos aqui uma coisa em comum, o Valbuena é o batedor de serviço em quase todos estes, vemos aqui a variação de que as bolas vão ser colocadas. Vimos ali um ataque na zona de penalti, aqui no primeiro poste, mais uma vez, Valbuena num canto, numa cobrança de falta vai levantar a entrada da área. Se repararmos, vemos muitos jogadores a atacar a bola, acho que é o primeiro que acaba por fazer o golo, e vemos sempre a mesma toada. Abordagens ao primeiro poste, apesar de estarem 4 ou 5 jogadores, os 4 ou 5 jogadores fazem movimento em direção do gol contrário e acabam por gerar golo. Obviamente que estamos aqui só a passar imagens de golos apontados, mas vemos sempre uma coisa que salta logo à vista. É a quantidade de jogadores que ataca a bola, independentemente da bola cair lá ou não, todos os jogadores atacam, porque Pedro Martins trabalha muito a bola parada, porque é um dos recursos também, muitas vezes por ele, utilizado. No 4-3-3 e no mundo ideal, passamos então para um dos golos ideais deste Olympiacos. Vemos aqui uma equipa do Olympiacos a construir a partir de trás, é um treinador que gosta disto, é um treinador que gosta de que a sua equipa tenha jogo, que tenha bola. Vemos aqui Osaini Ba a trabalhar com Tsimikas, agora jogador da formação do Liverpool, também por ele potenciado nos tempos de Grécia. Vemos uma equipa aqui a atrair o adversário, a encontrar aqui com Costas Fortunis, jogador que veio buscar o jogo mais atrás para ligar. A equipa já andou pelo meio, já andou pela esquerda. Bochalacas faz aqui a inversão de jogo para Tsimikas e vemos claramente, aqui vai ficar mais claro ainda, que a equipa procura sempre o lado contrário para colocar a bola, ou seja, atrai o jogador e depois vemos aqui tranquilamente a equipa com o controle total das suas ações para poder virar então o seu jogo. Bochalakis aqui vai acabar por tabular com o Camará e é ele que faz este passe que vai acabar por desmontar a formação adversária. Então aqui conseguimos perceber sempre isso. A equipa domina com bola, espera pela pressão do adversário, joga no espaço contrário solto e aqui Youssef Al-Arabi consegue num total de 22 passes em cerca de um minuto a formação do Olympiacos. Então acabou por fazer este golo.
Falando agora rapidamente de um uruguaio, Paulo Pesolano, ele que já trabalhou no Brasil, inclusive é no Cruzeiro, então ele está ao comando também do clube também de Ronaldo Fenómeno, do Real Valladolid. Clube, esse emblema ali dos arredores de Madrid, está então a disputar uma possível vaga na principal divisão espanhola. Paulo Pesolano tem 48 jogos, 21 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. É o quarto classificado da La Liga 2, ao serviço da formação do Real Valladolid. Ele que está ali, lembrando aqui que os dois primeiros classificam-se diretamente para a primeira divisão e depois em terceiro, quarto, quinto e sexto lugar há uma disputa de play-off para ver quem fica com a última vaga para ascender então à principal divisão do futebol espanhol. Uma luta que vai ser entre Eibar Espanhol, Real Valladolid, Oviedo e Sporting Gijón. Ali três equipas com 58 pontos, Oviedo e Sporting Gijón com 55, mas Paulo Pesolano tem feito um trabalho impressionante nesta temporada e vocês poderão dizer que o Valladolid é uma equipa que esteve nos últimos anos rotinada à primeira divisão, mas também é uma das equipas destas que estão na luta por subida que menos investiu. Paulo Pesolano tem mantido um 4-3-3 sempre apostado nesta equipa do Real Valladolid, aposta muito então nessa formação, num 4-3-3 bem delineado, inclusive tem um avançado brasileiro, Marcos André, que já esteve contratualmente ligado à formação do Valência, os jogadores como Álvaro Negredo, já um veterano, e Jordi Masip, que passou, o goleiro que passou muito tempo contratualmente também ligado à formação do Barcelona, faz uma boa temporada, tende a continuar no projeto Valladolid, ainda para mais nesta sequência de fim, e parece-me que também não será um nome, então também, nem diria possível, mas também tão atrativo assim para o projeto que o São Paulo Futebol Clube necessita. Vamos falar então de Rui Vitória. Rui Vitória ficou sem trabalho após a última CAN, ele que representava e era selecionador da seleção do Egito, caiu após eliminação nos oitavos de final contra a República Democrática do Congo. Nas grandes penalidades, o Congo bateu o Egito por 8-7 e então Rui Vitória caiu na seleção egípcia. Rui Vitória começou na formação do Benfica como treinador da equipa de sub-19, passou lá 2 anos e foi para o modesto Fátima, pequeno clube que normalmente milita entre a terceira e segunda divisão portuguesa, passou algum período também ali com o Rui Vitória, foram 4 temporadas, foram 73 jogos, 21 vitórias, 24 empates e 28 derrotas, ali há alguns bons, chegando aqui a fases mais adiantadas, digamos assim, de Copa de Portugal, ali há alguns percursos que chegou a oitavos de final e também bons trabalhos, culminaram com um convite para uma primeira divisão. Esteve no Passos Ferreira apenas uma temporada e rapidamente saltou também ao Vitória Sport Clube, tal como Pedro Martins e outro treinador que iremos falar também já de seguida. 4 temporadas em Guimarães para Rui Vitória. Rui Vitória ficou famoso também por bater numa Taça de Portugal de Jorge Jesus ao serviço da formação do Vitória numa final de Copa de Portugal. O Benfica numa época trágica para a formação do Benfica, onde perdeu o campeonato, Taça e Liga Europa também nas finais, tudo na final e nos momentos finais, a final então com o Vitória por 2-1, Rui Vitória venceu. Mas falando aqui de mais, o que é que poderia acrescentar Rui Vitória? Rui Vitória é um treinador que gosta de basear o seu jogo num 4-2-3-1, gosta de derivar volta e meia para um 4-4-2, já o fez no Al Nassr, já o fez muitas e muitas vezes no Benfica, porque depois da Vitória acaba por ser treinador do Benfica por 4 temporadas. O período de Rui Vitória, em termos de números na formação encarnada, é um muito bom período. São 3 conquistas de campeonato, são 2 supertaças, é uma Taça de Portugal e uma Copa da Liga. Acaba por ser um período muito vencedor, mas também acaba por ser um período onde o Benfica menos joga. A temporada 18-19 correu muito mal a Rui Vitória, levava apenas 18 vitórias em mais de 30 jogos com a formação do Benfica, acabou por cair de uma forma drástica e houve um erro que lhe foi apontado que para mim é um erro fundamental de um técnico. Leitura de jogo. Rui Vitória dificilmente mexia numa equipa e conseguia trazer alguém do banco para melhorar a situação no momento. Foi muitas vezes isso apontado como a principal crítica no Benfica, também dizer que tem pontos positivos, a excelente relação que costuma construir, não só com o balneário, mas como também com alguns jogadores que sobem da base, mas essa leitura de jogo muitas vezes atraiçoou Rui Vitória. Não só no Benfica, como depois também na formação do Spartak Moscovo. Depois de uma aventura no Al Nassr, onde Rui Vitória também conseguiu levar algum sucesso na formação do Al Nassr. Então, em 86 jogos, o Rui Vitória conquistou uma Supercopa
e um campeonato da Arábia Saudita, onde o Al Nassr era um dos principais favoritos, mas a verdade é que conseguiu conquistar os troféus. Seguiu-se uma aventura na Rússia. Aventura essa que não correu nada bem, foi muito má a passagem pelo Spartak Moscovo. Os adeptos russos, na época, não ficaram muito satisfeitos com o comando de Rui Vitória. Em 26 jogos, Rui Vitória venceu apenas 9 vezes, empatou 6 e perdeu 11, com o Spartak de Moscovo totalmente um deserto de ideias e talvez um dos piores Spartaks dos últimos tempos, não em matéria-prima, mas na forma como se apresentava em campo. Ora então, Rui Vitória vai num mau momento, que já vem aqui desde 2021, e a grande verdade é que Rui Vitória sempre evidenciou um problema. Leitura de jogo, e parece que as equipas de Rui Vitória não têm muito, não conseguem muito virar os acontecimentos. E isto já é algo mais factual e uma análise mais geral, que é as equipas de Rui Vitória não costumam ter uma alternativa que funcione. De mexer no jogo, de mudar taticamente uma partida, aquilo que se vai fazendo. O Rui Vitória tem revelado, ou parece vir a revelar, essa inflexibilidade não só tática, mas também a nível de ideias. Esperemos que o treinador português encontre algo melhor nesse sentido. Certamente também o tempo e a distância aqui, porque os trabalhos entre Al Nassr foi praticamente um ano até aparecer o Spartak, depois acaba o trabalho na Rússia, tem um ano para o Egito, e já vamos aqui em 2, 3 meses também do Rui Vitória, depois do trabalho feito na seleção de Egípcia. Esperemos que o Rui Vitória continue a sua evolução, porque ainda é um treinador com 54 anos e que certamente ainda poderá fazer bons trabalhos, mas creio que uma aventura no Brasil não seria o mais indicado, não para o Rui Vitória, mas também para o São Paulo, porque seria uma aposta muito no desconhecido, digamos assim, e de alguém que não vem de trabalhos positivos. Um treinador também para descartarmos é Carlos Carvalhal. Neste momento está sem clube, a passagem pelo Olympiacos foi curta, 11 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. No clássico, no derby, com a formação do Panathinaikos, perdeu por 2-0 e acabou por aí o trabalho de Carlos Carvalhal. Um homem que, muito sério, e dizemos isto no melhor sentido da palavra, gosta de projetos, gosta de confiança e gosta de trabalhar. É assim Carlos Carvalhal, é alguém que sempre foi muito ligado às suas raízes, e também as suas raízes são a resposta. Não parece que nesta fase da carreira Carlos Carvalhal esteja preparado para uma nova aventura no desconhecido. Carlos Carvalhal tende a esperar por um projeto da Geneva do meio do ano. Faltam 2 meses para que isso aconteça, menos de 2 meses, e Carvalhal quer então esperar por uma proposta maior a nível de futebol europeu, pela proximidade à sua terra, pela qualidade de vida e no momento. Também dizer que Carlos Carvalhal já teve uma carreira muito recheada, apesar dos seus 58 anos. Carlos Carvalhal já passou por Espinho, Friamundo, Vizela, Aves, Leixões, Vitória, Belenenses, Braga, Asteras Trípolis, Sheffield Wednesday, Swansea City, Rio Ave, Aluada e Mundo Árabe, Al-Ahly, Celta de Vigo e mais recentemente Olympiacos. É muita passagem, é muito trabalho de Carlos Carvalhal, e dizer uma coisa que me parece da mais elementar justiça: nenhum trabalho de Carlos Carvalhal no estrangeiro, ou seja, fora de Portugal, foram raríssimos. Só o trabalho no Sheffield Wednesday durou mais do que uma temporada. Carlos Carvalhal passou 2 anos e meio no Sheffield Wednesday, depois saindo do Championship para tentar uma proeza de manter o Swansea na Premier League, algo que não conseguiu. Também passou um ano no Besiktas, na Turquia, mas nunca durou mais do que um ano. A única exceção feita ao Sheffield Wednesday, muito próximo das suas gentes, muito próximo da sua terra. Carlos Carvalhal quer um projeto sério e de estabilidade, mas não me parece que seja muito longe de Portugal. Ora, então, apresentar certamente o nome menos conhecido no Brasil e também no mundo do futebol, Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco é o atual treinador da formação do Vitória Sport Clube. Álvaro Pacheco tem 52 anos e é apenas a sua terceira temporada no plano máximo do futebol português. Terceira não, quarta temporada de Álvaro Pacheco no futebol nacional. Um treinador que veio de baixo, começou a carreira de técnico no Lixa, numa equipa em 2011 2012, isto depois já ter passado por equipas de base, mas uma equipa dos campeonatos distritais de Portugal, seria uma divisão regional abaixo das 3 divisões nacionais. Então Álvaro Pacheco começou nessa longínqua temporada, foi aprendendo, foi crescendo, e
há um período determinante para Álvaro Pacheco. Na temporada 19-20, Álvaro Pacheco assume o comando do Vizela, equipa que na altura militava na terceira divisão, leva o Vizela à primeira divisão do futebol português, mantém o Vizela na primeira divisão na temporada seguinte. Os resultados já não estavam a ir muito bem e depois de 4 temporadas brilhantes de Álvaro Pacheco ao comando da formação, o Vizelense acaba por cair no momento menos bom da formação do Vizela. Tem uma passagem esta temporada ainda na formação do Estoril, antes de assumir o Vitória. Passagem muito curta na formação do Vitória. Álvaro Pacheco apenas cumpriu então 8 jogos na formação do Estoril e depois assumiu a formação do Vitória. Vitória Sport Clube, que estava com Paulo Turra, antigo auxiliar de Scolari, e também alguém como foi técnico do Santos e etc. Depois rumou a Portugal para treinar o Vitória. A aventura de Paulo Turra correu muito mal em Portugal e o Vitória começou muito mal a temporada, e este homem assume e muda os destinos também da temporada que tem sido do Vitória Sport Clube. São 28 jogos, 17 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Um treinador que potenciou inúmeros atletas. André Silva, jogador que agora está no São Paulo, era um dos principais destaques desta formação de Guimarães. Álvaro Pacheco perdeu o jogador, repatriou então Nelson Oliveira, um experiente avançado português, e conseguiu dar essa toada e manter essa toada da formação do Vitória. Vitória que acaba por cair há dias contra a formação do Porto na meia-final ou semifinal da Copa de Portugal. O Vitória que vai chegar às últimas rodadas do Campeonato Português a brigar por vaga na Europa League, diretamente com Braga e Porto, uma luta que certamente será titânica e que tende a ir até à última rodada. Álvaro Pacheco é alguém que tem mantido um 4-3-3, pelo menos nos tempos de Vizela. Em Guimarães já mudou de ideias, e é o treinador que eu, apesar de ser o treinador que menos se conhece o trabalho pelas menos temporadas que tem nas equipas primodivisionárias, é um treinador que já jogou de várias formas. Álvaro Pacheco já atuou em 4-4-2, já atuou em 4-3-3 e, por exemplo, no último jogo no Dragão, a formação do Vitória apresentou-se num 3-5-2 com Jota Silva e Nelson Oliveira como os dois centroavantes. É um treinador que parece ter muito estilo, muito recurso para poder mudar um jogo. Tem uma média de 2 pontos por jogo na formação do Vitória e números muito importantes no futebol português. Para exemplo meramente comparativo, Rui Vitória, na formação do Benfica, uma das melhores equipas a nível nacional, tinha uma média de 2.2 pontos. Terminou em 4 temporadas, sendo campeão em 3 delas, com uma média de 2.2 pontos por jogo. Álvaro Pacheco, esta temporada, em Guimarães, tem uma média de 2 pontos exatos por partida, o que só demonstra estes números. Muito sério, muito credível e muito humano. Assim é Álvaro Pacheco. Já o vimos ferver em pouca água, já o vimos trabalhar, mas sempre a falar com uma frontalidade e com uma sinceridade que às vezes nos dias de hoje acaba por ser rara, e por isso deixar aqui esta nota de Álvaro Pacheco, alguém com muito recurso tático e também parece saber levar muito bem um balneário e comandar um grupo. Veio de baixo, sabe o que a vida custa, começou nas divisões inferiores e chegou de pedra e cal ao plano nacional do futebol português. Creio que talvez ainda seja cedo uma aventura no estrangeiro para Álvaro Pacheco, até porque eu gostaria de ver em terras lusitanas mais tempo. É um dos bons homens que tenho em muito boa consideração no futebol português, mas parece-me que ainda é muito precoce para assumir um gigante fora de portas e aventurar-se rumo ao desconhecido. Fica assim os breves perfis dos treinadores nacionais apontados então ao São Paulo, mais Paulo Pesolano. Deixar aqui, gostaria de mandar um abraço a todos os tricolores espalhados pelo mundo, um abraço a todos vocês, e o Manuel Cruz, e isto vocês que vêm aqui ver, pá, em Portugal é Sport. Grande abraço.